Olá, muito boa noite, meus queridos irmãos e companheiros de Cartas de Cristo, do grupo Caminho do Amor. Estou aqui hoje, nessa terça-feira, dia 17 de julho de 2008, para darmos sequência aos estudos das Cartas de Cristo, a partir da página 72. Então, hoje vamos dar prosseguimentos aos estudos da carta que iniciamos esse mês, né? E agora vamos, com certeza, dar sequência a esses estudos, tá? Então, muito bem. Boa noite a todos. Peço aí que todo mundo que entra na sala coloque o seu boa noite. Boa noite, meu irmão Aurélio, seja bem-vindo. Peço aí que todo mundo que entra na sala coloque o seu boa noite. Boa noite, meu irmão Aurélio, seja bem-vindo. Peço aí que todo mundo... Ok, boa noite. Deixa eu ver aqui quem está entrando, que maravilha. Muito boa noite, Aurélio. Boa noite, Sandro Anzini, boa noite, Leila Mendes, boa noite também o meu irmão Clemente Carvalho, Adriano Pinto, João Batista, muito boa noite a Vera Lúcia também, sejam bem-vindos, que maravilha tê-los aqui nessa noite. Boa noite, Leila Mendes, seja bem-vindo. Pois é, hoje então estaremos aí, dando sequência aos estudos da carta 2, a partir da página 72, página 72, ok? Boa noite a todos, vamos entrando aí, colocando o seu boa noite. Maria Eliane, muito boa noite, seja bem-vinda. Meu irmão João Batista está aí, apóstolo, né, João Batista? Muito bem. Boa noite, Maria Eliane. Boa noite, Hermínia. Seja bem-vinda. Hermínia também está conosco já. Vera Lúcia Pinheiro, boa noite. Maravilha, maravilha. Todo mundo chegando aí. Leila Mendes, seja bem-vinda. Chegou também aí nossa irmã Márcia Clemente, nossa irmã Tida. Sejam muito bem-vindos todos vocês, tá? Mais alguém aí que está chegando que eu não li ainda? Deixa eu ver aqui. Márcia Gonçalves, Márcia Leila Mendes, Márcia Clemente e a Tida. Muito bem. Hoje daremos sequência aos estudos da carta 2 a partir da página 72, ok? Todos aí com seu livrinho na mão para nós darmos início a esses estudos. Bem, vocês lembram que o mestre estava saindo para Cafarnaum, naquele momento em que ele foi salvo ali pelo Pai, daquela confusão, daquele tumulto que ele criou na igreja ao falar que ele era o Messias, e o povo não aceitou, e eles juntou aquele bando de jovens para jogá-lo no precipício. Vocês estão bem lembrados disso. Então, nesse momento, ele mandou lá um recado para a mãe: ó, tô caindo fora porque o bicho está pegando. E saiu caminhando. Então foi lá para Cafarnaum, que é uma cidade próxima ao litoral, lá litorânea, né? E quando nós paramos exatamente no momento em que ele estava entrando na cidade. Boa noite, irmão João Lúcio, seja bem-vindo. Então, nós paramos exatamente naquele momento que o Cristo estava chegando à cidade de E nesse momento que ele estava chegando,
Boa noite, Maria Gorete, seja bem-vinda. Nesse momento, exato momento em que ele estava chegando à cidade, foi aquele momento que ele encontrou com uma senhora, né? Tá certo? Então nós estamos aí no primeiro parágrafo da página 72. Como Cristo pede, vamos entrar na consciência daquele momento, do que estava acontecendo com ele. Ele estava chegando completamente assustado, porque não sabia o que fazer, saiu, falou, vou lá porque o pai vai me indicar o que eu devo fazer e como fazer, né? Então ele saiu andando e chegou nessa cidade. Foi até como se o pai estivesse direcionando ele para um local mais tranquilo, onde ele podia falar sobre tudo aquilo que ele viu e sentiu quando estava no deserto. Então, ali ele estava tendo uma oportunidade para dar início à sua caminhada de pregação e cura. Quando ele entrou na cidade, ao caminhar pela rua, agora vamos à carta, uma mulher de meia-idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. No impulso, abordei-a perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores, que havia se reunido para chorar a morte iminente, né, de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar suas cestas até a casa. Ela me olhou um pouco por um momento, perguntando-se quem eu poderia ser. Mas aparentemente ficou satisfeita com a minha aparência e conduta. No caminho disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar o seu filho. Você é médico? Ela perguntou. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Ao chegar em sua casa, de pedra grande, bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade, levou-me até o seu marido, dizendo: este homem diz que pode ajudar nosso filho. Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. Ele estava completamente triste, acabado. A mulher, que se chamava Miriam, afastou-me, dizendo que ele o rapaz é nosso único filho entre muitas mulheres. Entre muitas filhas, né? E ele culpa Deus pela doença do garoto.
Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou-me. Só um minutinho. Perguntou-me, né? Eu disse, tranquilize-se. Deixe-lhe, disse-lhe, tranquilize. Logo verá seu filho bem novamente. Ela olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente, bem intencionada e triste, conversando, batendo papo. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver quero ver o que vai acontecer, o que aconteceria. E somente saíram do quarto contrariados, quando Miriam chamou o marido para falar com eles. Podia escutá-los discutindo com o pai no quarto ao lado. O que esse homem acha que poderia fazer? Se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz, o pai veio ver por si mesmo. Seu filho estava mortalmente pálido, com uma febre, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei sabendo e silenciosa, dando graças com todo o coração, que o Pai Vida fluiria pelas minhas mãos para dentro de seu corpo. Desta forma, o trabalho de cura se realizaria sem dúvida. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos, e o poder vertendo para seu corpo, para seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida, quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Que coisa maravilhosa, né, gente? Sua mãe e seu pai, olhando ansioso para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar, do branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para mim, dizendo claramente: agradeço, estou bem melhor agora. Estou faminto e quero comer.
Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. Não posso dar comida a você, filho meu. O médico ficaria zangado. Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse: ele está curado. Pode dar pão e vinho a ele, que não fará mal. Seu pai Zedequias estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar seu filho amado, voltou para mim, apertou minhas mãos calorosamente, ficou dando tapinhas em meu ombro, enquanto balançava a cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam: meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida. Da vida novamente, né? Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicidade. A mãe do rapaz ficou parada, com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado e o próprio jovem apareceu sorrindo e pedindo novamente por comida. Todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta. Ele disse: você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi. E as pessoas murmuraram assombrada. Esta doença que veio ao seu filho, essa doença que veio ao meu filho, isso Zedequias falando, era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus queria levar meu único filho? Muitas das pessoas que escutavam estas palavras acenaram com a cabeça, tipo assim, por quê, né? Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro do outro, só porque está zangado com ele. Esta é uma maneira
como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em qualquer lugar do céu, como fazem os reis humanos, que se sentam em seus tronos e governam o povo. Esta maneira humana de proceder, uma crença, não a verdade. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o próprio amor. E por esta razão, eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como um pai trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro de um abrigo, de um lar. Eu o vi dentro de todas as coisas do mundo. Como pode ser isso? Perguntou um homem duvidando. Não é possível para um ser individual de qualquer tipo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quer dizer, dentro de todos os homens, né? Mas o ar está em todo lugar, ainda que não se possa ver. No entanto, sabemos, sem dúvida alguma, que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse e não pudéssemos respirá-lo, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar que chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as nuvens do céu. Por isso sabemos que o ar está acima de nós, ao nosso redor, e que é forte. E agora pergunto, aí o mestre fez a pergunta para ele: qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? Seu corpo ou sua mente? Alguns respondiam que era o seu corpo. Caso contrário, não teriam lugar na terra, não poderiam trabalhar, não poderiam ser vistos, não seriam reconhecidos. Outros diziam sua mente era mais importante do que o corpo. Ao que respondi: a mente é a parte mais importante do homem, uma vez que sem sua mente ele não teria o comando de seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente, simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossa vida. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro, que nasceu da carne, produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora deve estar ficando claro para vocês, que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo o seu trabalho dentro de cada ser vivo,
Sabemos que é assim porque vemos as maravilhas de sua obra. Vemos o crescimento das crianças, vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertido em outra substância que os nutre e os faz crescer. Como isso acontece, não sabemos, nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim, continuaríamos sem saber o que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente de forma expressas para transformar o tipo de alimento que se comem em energia para nutrir ossos, sangue e carne. Agora que nos mostrou todas essas coisas, podemos ver que elas realmente são maravilhosas, exclamou um jovem. Elas são. Vemos os jovens corpos passando por suas várias etapas de desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando o seu desenvolvimento físico, até que começam a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue a seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina este constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher para outra e de uma espécie para outra? Quem decide o momento exato que o nascimento terá início? O meio físico pelo qual a criança deverá ser trazida à luz, a provisão do leite para a criança. Pensem, é sua mãe? Não, não é a mãe. Ela é apenas testemunha de tudo o que ocorre dentro dela, desde o momento em que seu marido tenha estado com ela e plantado sua semente para juntar a dela. Deus faz todas estas coisas de longe? Estes pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando estas coisas devem acontecer? Não. Todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente. A vida inteligente e amorosa dentro de todos os seres vivos. Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem este amor? Ele provém do poder criativo da mente. O perfeito amor do Pai que está em nós. E por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais, e com o próprio homem que hoje estamos aqui, vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos
envelhecendo, e então morremos para passar para um lugar mais feliz. Tudo isso é obra do Pai, que está ativa dentro de nós. Como podem negar a verdade de tudo o que disse a vocês nesta noite? Hoje, viram um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em pouco tempo. Fui eu quem curou? Não, não, meus irmãos. Por mim mesmo eu não posso fazer nada. Foi a vida que é o Pai ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar o corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde. Porque acreditei que assim seria e não duvidei. Houve suspiro de satisfação na sala, nova luz, novo interesse, inclusive podia-se ver-se uma nova doçura em seus rostos. Por que então o homem sofre tão dolorosamente? Perguntou-me Miriam. Porque quando o homem é concebido, quando a vida toma forma dentro da semente, ela se reveste da condição humana que o separa de qualquer outro indivíduo no mundo, para fazê-lo único, uma figura isolada, não unida a nenhum outro, solitário, privado, sua própria pessoa. Ele torna-se sujeito é controlado por dois impulsos poderosamente fortes em sua natureza terrena. O de ligar-se às coisas que deseja muito e o de rejeitar-se e afastar tudo aquilo que não quer. Estes dois impulsos básicos do homem estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo da vida e são inteiramente responsáveis pelos problemas que atrai para si. Embora o Pai esteja ativo no interior do homem, não há nada de humano nele, no Pai. O Pai não tem nada de humano no Pai. Humanos somos nós. Portanto, o Pai nada retém, não proíbe ele de fazer nada. Nada rejeita. Nada condena, nem mesmo vê a transgressão. O Pai está ativo dentro de cada um de nós. Mas como ele nos deu livre-arbítrio, ele não interfere em nada que fazemos. É nós que somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Ele não nos afasta dessas coisas. Tá certo? Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado é apenas deste mundo. E só existe punição neste mundo. Porque é uma lei da existência terrena, que nós já vimos na carta 1. Como você sabe, que tudo o que você semear com seus pensamentos e sentimentos, mais tarde colherá, porque eles voltarão para você.
pelo fato de extrair a sua vida e sua mente do Pai. O próprio homem é o criador dos seus pensamentos, palavras e ações. Seja o que for que ele pensa, diz, faz e acredita, retornará a ele da mesma forma, algum tempo depois. Não existe castigo que venha do Pai. Qualquer que sejam os males que assolam a humanidade, estes são o completo resultado de suas próprias decisões, pensamentos, palavras e ações. As pessoas murmuravam que este era um ensinamento totalmente novo e que fazia mais sentido do que tudo que havia sido ensinado a eles antes. Várias vozes me citavam a contar mais. Eu digo a vocês, em mim vocês viram a vida ativa sobre a forma de cura. Sigam-me e ouvirão sobre o caminho que devem percorrer para encontrar a felicidade. Em minhas palavras encontrarão a verdade da existência, nunca antes revelada por nenhum outro homem. Tem-se dito sobre o Messias que ele revelará os segredos que têm estado ocultos desde o começo da criação. Em verdade digo que ouvirão estes segredos de mim. Se escutarem com cuidado, entenderem seu significado, praticarem sua verdade e apegarem-se às suas leis, serão transformados em novos homens e entrarão no reino dos céus. As pessoas ficaram em silêncio por um momento. E então houve um clamor de conversas animadas. Mas Zedequias levantou-se e disse que era hora da família descansar. Seu filho precisava dormir e suas esposas e filhas também estavam exaustas de tanto chorar. Ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Desta forma, fui capaz de compreender minha missão. E tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo o que eu havia dito. As curas demonstravam a verdade de tudo o que eu havia ensinado, e meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer o Pai para eles. A cura. Bem, irmãos, nós vamos parar neste parágrafo, porque senão vai embora. E nós já lemos aí brincando 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Está indo rápido porque o mestre está contando aí parte da sua história. Na hora que ele partir para os ensinamentos mesmo, é que nós vamos andar mais devagar. Eu quero que vocês entendam aí
Quero agradecer também a presença de todos, que várias pessoas entraram aí. Depois eu vou ver quem entrou. Meu agradecimento pela presença de todos vocês, tá, gente? Tá? Então vejam só, o mestre está mostrando para nós que se não fosse as curas, ninguém querer ouvir ele não. Ah, para com esse papo maluco, papo de doido aí, não quero saber disso não. Então, na época que o mestre veio ao planeta, você vê que ele quase que foi morto ali, que queriam jogá-lo no precipício, porque por causa do ensinamento que ele falou dentro lá do templo, né? Aí teve que sair correndo. Você vê que também o mestre, o pai, providenciou tudo para que desse tudo certo para ele. O conduziu para o lugar certo, para a casa certa, onde ele pôde começar o seu trabalho de cura e falar sobre o Pai. Então ele aí está dando para nós a primeira cura que ele fez depois de iluminado, depois que saiu da sua casa. Primeiro foi lá os irmãos dele, né? Então depois que ele saiu da sua cidade de casa, esse foi o primeiro trabalho de cura do mestre. Foi curar o filho de Zedequias e Miriam. E se não, por ele mesmo finaliza aí, que se não fosse por causa da cura que ele fez, ninguém ia querer ouvir tudo isso que ele falou. Toda essa sabedoria. Aí o pessoal interessou, caramba, o cara curou lá, agora olha só que ele está falando uma coisa nova, que interessante, o cara é bom mesmo, isso. E depois ele vai dar sequência, no dia seguinte tinha uma multidão, e aonde ele ia a multidão acompanhava, porque ele mostrava que fazia as curas, e explicava por que ele as fazia. Então, a partir desse primeiro trabalho dele, é que o mestre começou o seu trabalho de pregação e de cura, pregando os ensinamentos e as curas. E como ele acaba de falar aí para nós, se não fosse, as curas demonstravam a verdade de tudo o que eu havia ensinado. E meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer o Pai para eles. A cura, através da cura. Então, irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam, que o mestre começou o seu trabalho de cura, o seu trabalho de peregrinação e de pregar as boas novas para as pessoas. Vejam só, hoje não está diferente dessa época. Se você for falar para as pessoas a respeito das cartas, vocês sabem o que acontece, porque todos aqui já fizeram o teste. E todos deram, como diz o outro na linguagem vulgar, com os burrinhos na água. Raras pessoas aceitou. Mas vocês estão plantando a semente. Mas a maior semente a ser plantada e a dar frutos é a que foi plantada em vocês. Essa é a semente importante. Porque é dessa que o mestre espera o resultado final. É dessa semente que está plantada em vocês, através desse conhecimento, através de tudo que o mestre está expondo a você, através das práticas das leis da existência, em suas vidas, é que você irá tornar-se luz. E a luz ilumina a sua volta. E quando a sua luz for visível a outras pessoas,
elas vão sentir confortável ao lado da sua luz. E desse conforto irá despertar nelas o porquê de você estar assim. Então aí é a hora de se semear, plantar a sua semente. Até que você seja luz, nós devemos nos limitar a estudar, meditar e buscar cada vez mais a compreensão das verdades que estão nestas cartas. E eu os convoco a estarem aqui comigo toda terças e quintas, porque esse será o nosso trabalho. Vocês também devem estar aí na quarta-feira e no domingo, na meditação, que é o trabalho silencioso que estamos fazendo. Quanto tempo isso vai demorar? Não tenham pressa. A pressa é inimiga da perfeição. E nós estamos buscando pela perfeição, por melhorar a nossa consciência. E isso não acontece em um dia, nem um mês, nem um ano. Você sentirá que a cada dia você está melhorando. E isso irá incentivá-lo a seguir cada vez mais esse caminho, a dedicar maior tempo aos estudos, maior tempo à meditação, maior tempo à sua busca interior, pelos ensinamentos que o Mestre amorosamente derrama sobre todos nós, principalmente sobre cada um desses estudantes que aqui estão hoje na sala. E eu só tenho que pedir a vocês: não desistam, tenham paciência, acreditem, tenha fé, o Mestre está ao seu lado. Toda vez que você abrir esse livro, você estará formando um elo entre a sua consciência terrena e a consciência crística do Divino Mestre. São palavras do Mestre, não minhas. Está aqui, gravada, para ninguém dizer que é invenção. Só assim podemos elevar as vibrações da nossa consciência humana, para poder despertar a nossa alma, a nossa centelha que está encapsulada pelo nosso ego. E o Mestre está nos ensinando o passo a passo para atingirmos esse estado de ser. E eu vou estar aqui com vocês, por quanto tempo for necessário, para que cada um alcance o mais alto grau de evolução da sua consciência.